Meus queridos alunos do meu canal, meus alunos lá de Bocaiúva, nós estamos aqui para mais uma mega revisão para vocês ir muito bem no SASE, muito bem no Enem, muito bem no país. E hoje, pessoal, eu estou aqui com a mega revisão sobre um conteúdo que é comum para o primeiro ano, comum para o segundo ano e comum também para o terceiro ano. Você que vai fazer o SAS da primeira etapa, essa matéria cai no mínimo 2 questões. Você que vai fazer o Enem, das 15 questões do Enem, 5 está relacionada com esse conteúdo. Você que vai fazer o país da Unimontes, no mínimo uma questão ou 2 cai sobre esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal. O conteúdo é chamado de conservação da energia. A palavra conservação vem de quê? De conservar. A energia antes, ela é igual à energia depois. Existe uma lei chamada Lei de Lavoisier que diz: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma energia convertendo em outras e outras modalidades de energia. Professor Emerson, eu quero entender o significado da palavra energia. O que é energia? A palavra energia, pessoal, significa potencial. A palavra energia quer dizer capacidade. Energia é a capacidade, é o potencial de quê? De realizar um trabalho. Quando eu tenho energia, eu tenho capacidade. Quando eu tenho energia, eu tenho potencial. Eu posso realizar várias tarefas. Aonde eu consigo energia? Os alimentos, quando nós alimentamos, os alimentos liberam no nosso organismo energia química. E através dessa energia, você é capaz de realizar um trabalho. O que é trabalho, professor? Qual é a equação matemática do trabalho? O trabalho, W, quer dizer trabalho. É o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, o ângulo entre a força e o deslocamento. Olhando para a equação, existem 3 tipos de trabalho. O trabalho pode ser chamado de trabalho motor ou positivo. O trabalho pode ser chamado de resistente ou negativo. Ou o trabalho pode ser chamado de trabalho nulo. Quando que um trabalho é positivo? Um trabalho é positivo, pessoal, quando o ângulo θ é menor do que 90 graus. O que significa isso, professor? Não estou entendendo. Vai entender agora. É quando a força está para o deslocamento. Nós estamos falando de quê? Primeiro quadrante na matemática. Quando que o trabalho é resistente ou negativo? Quando o ângulo θ entre a força e o deslocamento é o quê? Maior do que 90 graus. Exemplo, a força de atrito é uma força contra o movimento. A força de atrito está contra o deslocamento. O ângulo é maior do que 90 graus. E quando que o trabalho é nulo? Quando o ângulo é 90 ou 270 graus. Na matemática, o cosseno de 90 é quanto? 0. Se aqui é 0, se eu tenho força e deslocamento, mas o ângulo é 90, quanto que dá? Uma coisa vezes essa coisa vezes 0 vai dar o quê? 0. Então, o que caracteriza o trabalho não é força. Pode ter força e não ter trabalho. Pode ter deslocamento e não ter trabalho. O que caracteriza o trabalho é o ângulo. Quais são as modalidades de energia que nós vamos trabalhar aqui para o SASE, para o Enem e para o país? Quais são os tipos de energia? O primeiro tipo é chamado de energia cinética. Vamos lembrar, gente, da primeira aula que eu dei lá no YouTube? Cinética vem de quê, professor? Cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. A energia cinética é conhecida como energia do movimento. Olha a forma, pessoal. mv ao quadrado sobre 2. Só existe energia cinética se tiver velocidade. A segunda modalidade de energia é chamada de energia potencial gravitacional. Gravitacional vem de quê, professor Emerson? Gravidade. É PG, é MGH. Só existe energia potencial gravitacional se tiver H. O que é H? Altura. Terceira modalidade de energia é energia potencial, o que, pessoal? Elástica. Toda vez que uma mola está deformada, quer dizer, ou esticada ou comprimida, ela tem energia, chamada de energia potencial elástica. Qual é a forma, professor Emerson? Kx ao quadrado sobre 2. O que é o K, professor? K é a constante elástica da mola.
É o Car que define se uma mola é mole ou se uma mola é dura. E o que é esse X? Eu quero entender. Esse X é a deformação. De quanto que ela foi deformada? Ela está esticada? Ela está comprimida? Toda vez que uma mola está deformada, ela tem o quê? Energia potencial elástica. E por último, energia mecânica, que é a soma da cinética mais o potencial gravitacional, o potencial o quê? Elástico. Dando um passo atrás para dar 5 passos lá na frente. Não esqueça, gente. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia mecânica. Energia é a capacidade, é o potencial de realizar um trabalho. Um carro em movimento tem energia? Tem, cinética. Ele pode ou não pode realizar um trabalho? Pode. Derrubar um muro, deformar um objeto. Um objeto numa certa altura tem energia? Tem, potencial gravitacional. Olha para cá, pessoal. Existem 2 tipos de sistema. Existe um sistema chamado de sistema conservativo. E existe um sistema chamado de sistema dissipativo. Como o próprio nome está dizendo, conservativo, que conserva a energia mecânica antes, é igual à energia mecânica depois. No sistema conservativo, pessoal, só atua forças que conservam energia. São chamadas de forças conservativas. São forças cujo trabalho não depende da trajetória. Na vida real, não existe um sistema conservativo. Todo sistema é o quê? Dissipativo. Mas quando numa questão despreza o atrito, quando numa questão a perda de energia praticamente não significa nada, a gente fala que esse sistema é o quê? Conservativo. No sistema conservativo, se eu pegar uma bolinha de tênis e soltar, ela tem massa, ela tem gravidade, ela tem altura, ela tem o quê? Energia potencial gravitacional. Quando eu soltar ela, ela vai entrar em quê? Em movimento. A EPG vai converter em quê? Cinética. No sistema conservativo, toda a EPG é a cinética. E toda cinética é o quê? EPG. Agora, pessoal, um sistema dissipativo, o nome está falando que dissipa, né? É aquele sistema onde atua forças dissipativas. O atrito é uma força dissipativa. Num sistema dissipativo, atua força dissipativa. O que são forças dissipativas, professor? São forças cujo trabalho depende da trajetória. Enquanto esse não depende, esse depende. No sistema dissipativo, a energia mecânica antes não é igual, é diferente da energia o quê? Depois. Vamos voltar para a bolinha de tênis? Se eu pegar ela e soltar, na hora que ela quicar no chão, ela vai sofrer uma deformação. Lá tem atrito, né? Apesar dela ter massa, tem peso, peso é uma força conservativa, mas quando ela quica no chão, tem atrito. E atrito é uma força o quê? Dissipativa. O que vai acontecer? Quando ela quicar lá, ela vai voltar, mas não vai chegar na minha mão. E cada vez que ela quica, ela perde energia. Então eu tenho um sistema o quê? Dissipativo. Então não esqueça, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aconselho vocês, dá uma estudada, nós depois vamos fazer várias questões sobre isso, ok? Um abraço, até lá.